Fala galera, tamo de volta. Agora a gente vai ter como tocada aí, né, a pegada ecológica, o conceito de pegada ecológica. Obviamente está relacionado aos debates, aos temas que nós falamos no vídeo anterior sobre os principais problemas ambientais do século XXI, né? Aquilo que de certa forma, né, deve ser visto como algo extremamente emergencial em termos de práticas políticas governamentais, tá bom? Em termos planetários, obviamente. Gente, olha só, pegada ecológica, né? Quando você fala pegada, o que você pensa? Caraca, deixou uma pegada aqui, deixou uma marca, tá legal? Bacana, então você tem esse conceito de pegada ecológica. Dele você tem aqueles outras variações de pegada hídrica, pegada da biodiversidade, pegada do solo, né? Ou seja, são as marcas deixadas pelo ser humano, certo? No que diz respeito àquilo que o ser humano consome de solo, consome de oceano, bacana? Ou seja, a pressão, né, da sociedade humana dentro de um padrão de consumo, né, sobre os recursos do planeta, bacana? Então, isso é que nós temos de pegada ecológica, tá? Aí eu queria te chamá-lo para dar uma olhada num site bem legal, dar uma analisada no site bem legal. Aqui nós temos uma das principais ONGs, né, ambientais internacionais, a WWF, né? Aqui nós temos o site da WWF, né, Brasil, tá bom? Ó, bacana. Nós temos aqui o site da WWF e nesse tópico aqui a gente está falando sobre o conceito, né, de pegada ecológica, de pegada ambiental, tá bom? Certo? Olha só, pegada ecológica de um país, de uma cidade, de uma pessoa, corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e mar necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam determinado estilo de vida. Então, o estilo de vida que nós temos hoje está colocando em risco a própria sobrevivência, tá? Então, nós temos aqui uma sequência muito legal. Aí aqui, ó, nós temos os componentes da pegada ecológica. Olha só que interessante, ó, a parte de carbono, né? Olha como a gente está falando da pegada atmosférica aí, tão importante, ó. Apresenta a extensão de áreas florestais capaz de sequestrar emissões de CO2, ou seja, o sequestro de carbono tem a ver com a lógica da fotossíntese, né? CO2 derivados da queima de combustíveis fósseis, excluindo-se as parcelas absorvidas pelos oceanos que provoca a acidificação, tá, dos mares, bacana, e oceanos aí. No que diz respeito às áreas de cultivo, tá bom? Não somente para a parte alimentar, mas principalmente de matérias-primas, né, no campo. Representa a extensão de áreas de cultivo usadas para a produção de alimentos e fibras para o consumo humano, bem como para a produção de ração para o gado, oleaginosas e borracha, né? No que diz respeito, por exemplo, à ração, né, para gado e outros animais, a gente está falando, por exemplo, do Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de soja e o maior exportador de soja, né? Então a soja é um dos grandes subprodutos que são utilizados na produção de ração animal. E com isso nós temos grandes áreas do cerrado, grandes áreas, né, da floresta amazônica sendo destruídas, sendo degradadas, né, para a produção de soja, não voltadas para o consumo humano, mas para um consumo animal, tá bom? Oleaginosas, vamos pegar aqui no Brasil, por exemplo, a parte da Mata dos Cocais, que fica na transição entre a Amazônia, né, e a Caatinga, naquela região do meio norte, né, nordestino, que muitas empresas multinacionais estão olhando para essa área com muito interesse, justamente porque as oleaginosas, né, estão sendo utilizadas também para a produção de combustível. Bacana? A questão da borracha, do látex, olha a importância da Amazônia, né, dos seringais, né, não somente aqui na América do Sul, mas em outras florestas na África, florestas na Ásia, bacana? Lembre-se que os seringais foram levados, né, para a Ásia já no final do século XIX pelos ingleses, né, inicialmente. Bacana. Temos aqui, ó, as pastagens, certinho? Representa a extensão de áreas de pastagem utilizadas para a criação de gado de corte leiteiro e para a produção de couro e produtos de lã, certo? A pecuária, né, o binômio agricultura e pecuária no Brasil, por exemplo, são, né, dois dos grandes devastadores da floresta amazônica, né? Você tem a soja pressionando as pastagens pressionando as florestas, né? Florestas representa a extensão de áreas florestais necessárias para o fornecimento de produtos madeireiros. Olha a quantidade de madeira que nós temos no nosso dia a dia, né? Celulose e lenha, inclusive papel, tá? Bacana? Quando a gente fala de lenha,
obrigatoriamente a gente está falando sobre energia, né, proveniente do carvão vegetal, tá bom? Áreas construídas representa a extensão de áreas cobertas por infraestrutura humana, inclusive transportes, habitação, estruturas, indústrias, né, estruturas industriais, melhor dizendo, e reservatórios para geração de energia elétrica, como por exemplo as grandes hidrelétricas. Olha, por exemplo, os polêmicos projetos, né, de instalação de grandes hidrelétricas na Amazônia, né, como Belo Monte, como Giral, como Santo Antônio, trazendo muitas críticas por parte da comunidade internacional, você tendo prejuízos severos, não somente para o meio ambiente, mas prejuízos sociais, inclusive com a retirada de população ribeirinha, inclusive com o alagamento de sítios arqueológicos de importância histórica, assim, né, absurda. Tá? Estoques pesqueiros. Calculado a partir da estimativa de produção primária necessária para sustentar os peixes e mariscos capturados, com base em dados de captura relativos a espécies marinhas e de água doce, tá? Então, são justamente esses tópicos, né, que nós acabamos de ler, tá? Que formam, né, seus componentes primários aí da chamada pegada ecológica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né, que a pegada ecológica se refere às marcas deixadas pelo ser humano através dessa pressão, né, que o ser humano faz sobre os solos, sobre os mares, dentro daquela perspectiva, daquela necessidade de atender esse estilo de vida baseado no forte consumo, né? No caso, melhor dizendo, né, numa sociedade de consumo, né, da lógica do consumismo, tá bom? Então espero que vocês tenham aí, né, entendido a lógica da pegada ecológica, desse conceito, como isso traz, né, de problemas, né, para chamar atenção, né? São temas assim que a gente precisa refletir sobre eles, tá bom? Bacana? Então, até daqui a pouco. Grande abraço.